Você já precisou guardar um segredo que, se as pessoas que te conhecem descobrissem, elas provavelmente começariam a te olhar diferente? Conheçam Paige. Ela nasceu no dia 27 de abril de 1973. Ela era uma mulher de 34 anos que vivia com seus 3 filhos no Colorado, Estados Unidos. Paige foi descrita como uma mulher batalhadora, linda, que, segundo seu pai, brilhava como o sol, cuidava de seus filhos como ninguém e poderia fazer de tudo por eles. Segundo seus amigos, ela amava reuniões de família e também gostava daquelas reuniões onde todos os amigos se juntavam, porque, segundo eles, era ali o local favorito dela e que ela ficava sorrindo sem parar. Durante a adolescência de Paige, ela conheceu seu primeiro amor, conheceu um menino chamado Howard. Eles estudavam no mesmo colégio, se conheceram, se apaixonaram, começaram a namorar. Howard tocava em uma banda de rock, na verdade ele cantava em uma banda de rock, e por isso várias meninas do colégio eram fixadas nele, principalmente Paige. Como eles estavam muito apaixonados, eles se casaram em 1995, porém, devido a alguns desentendimentos e algumas coisas que um queria e o outro não queria, eles decidiram se separar. O principal motivo dessa separação era porque Paige queria ter filhos, mas Howard queria curtir a vida sem a responsabilidade de criar um outro ser humano. Eles estavam juntos há mais de 10 anos, foi uma decisão difícil para eles, mas naquele momento eles perceberam que era o melhor a se fazer. Alguns meses se passaram, Paige conheceu um homem chamado Rob, eles se apaixonaram, namoraram por pouco tempo e logo oficializaram a união em 1998. E logo após o casamento, eles também tiveram 3 filhos que se tornaram a vida de Paige. Desde o início do namoro, Rob trabalhava em uma ótima empresa, ele era considerado um empresário de sucesso. Com isso, eles moravam em uma casa de classe média alta, eles viviam super bem. Mas não era só Rob que colocava dinheiro dentro de casa, Paige também colocava, porque ela trabalhava como professora de dança infantil e vendedora. Todo mundo considerava eles a família perfeita, considerava os dois o casal perfeito, e no início sim, eles eram muito felizes, mas com o decorrer dos anos, Rob começou a gastar muito dinheiro, começou a se afogar em dívidas. Com isso, o casamento deles começou a ficar abalado, eles começaram a se desentender demais e por isso Paige decidiu pedir o divórcio. Quando isso aconteceu, Rob só foi ladeira abaixo, Paige precisou ligar para a polícia algumas vezes para falar sobre ele. E finalmente, em 2006, ela conseguiu o divórcio e ficou com a casa, com os filhos, enquanto Rob se mudou para Filadélfia porque ele precisou começar do zero. Mesmo ficando com a casa, isso não foi tão favorável assim a Paige, porque Rob deixou ela com diversas dívidas, pagava somente $500 de pensão por mês, enquanto ela tinha que se virar para pagar a hipoteca que ele deixou de $6.000 por mês para continuar vivendo naquela casa, fora todas as outras dívidas que ela tinha também. Como ela não queria baixar seu padrão de vida e nem mudar o estilo de vida que seus filhos estavam acostumados, ela passou a trabalhar dia e noite sem parar, conseguiu diversos empregos e então, basicamente, quando seus filhos não estavam no colégio, eles estavam em casa com a babá. E quando ela chegava, ela dava toda a atenção do mundo para eles, tanto que seus amigos e familiares começaram a dizer que ela era uma super mãe, porque Paige trabalhava o dia inteiro e ainda conseguia suprir todas as necessidades dos filhos. Mesmo no meio de toda essa correria, ela acabou se reencontrando com Howard, seu primeiro amor, aquele primeiro marido dela. E então, assim que se reencontraram, eles marcaram alguns encontros, conversaram, lembraram dos velhos tempos. Com isso, aquela chama da paixão se reacendeu, eles voltaram a namorar, mas Paige não quis contar para muitas pessoas isso. Porém, como a agenda deles era lotada devido aos trabalhos dela e devido a ele ser cantor, eles se viam pouco, mas sempre que podiam, eles faziam de tudo para ficar juntos. No dia 28 de junho de 2007, Paige acordou, conversou com seus filhos, disse à babá que estaria na parte da noite em casa, então ela saiu para trabalhar, se encontrou com Howard na parte da tarde para eles fazerem um piquenique, eles ficaram um bom tempo juntos, até que por volta das 8 da noite eles se despediram, Paige pegou seu carro e disse para ele que estava indo para casa. Algumas horas se passaram, ela não chegou em casa, se passou um dia, ela não chegou.
2 dias se passaram, ela não chegou. E então, finalmente, a família dela decidiu chamar a polícia. Demorou um pouco porque a babá não era fluente em inglês, então ela precisou da ajuda da filha de Paige, de 8 anos, para que isso acontecesse. As investigações então começaram. Os investigadores primeiro queriam entender como funcionava a vida de Paige, quem eram seus amigos, seu namorado, como funcionava a sua rotina de trabalho. Foi aí então que eles souberam sobre Howard. Eles descobriram que eles tiveram um relacionamento de anos, que eles estavam se reencontrando novamente. Também descobriram que eles se encontraram no dia 28 e que por volta das 9 da noite Howard ligou para Paige quando ela estava a apenas alguns quilômetros de sua casa. Com isso, ele acabou se tornando uma pessoa de interesse. A família dela não gostou disso. Eles disseram que os investigadores só estavam perdendo tempo, que Howard com certeza não estava envolvido. Mas os investigadores queriam focar exatamente com quem Paige conversou e com quem ela esteve no dia 28. No dia 1º de julho de 2007, a polícia recebeu a ligação de que o carro de Paige estava em um estacionamento vazio. Assim que chegaram ali, eles não a encontraram. Eles perceberam que o banco do motorista estava diferente, estava em uma posição que não era adequada à altura dela, e também encontraram no carro a agenda de Paige. Quem conhecia ela sabia que ela andava com essa agenda por todos os lados. Nela constava todos os compromissos que ela tinha, pessoais, de trabalho. E então foi aí que os investigadores resolveram analisar essa agenda para saber com quem ela estava se encontrando nos últimos dias. Ao abrir a agenda, os investigadores descobriram que faltavam 4 páginas ali, e nesse momento eles entenderam que a pessoa que retirou as páginas as retirou porque queria que ninguém soubesse que estava se encontrando com Paige. Ainda em julho, várias pessoas se juntaram para procurar por ela, vizinhos, amigos, familiares. O pai dela chegou até a ficar emocionado com isso porque Rob, o ex-marido de Paige, aquele que era pai dos filhos dela, estava falando para todo mundo que ela foi embora porque quis e que ela estava cansada de viver aquela vida, de cuidar dos filhos, e foi viver a própria vida. O pai dela disse que isso não era verdade, que Paige jamais faria algo assim, que ela era louca pelos filhos e que Rob só estava dizendo mentiras sobre ela. Como eu disse para vocês, várias pessoas estavam procurando por Paige. Eles rodaram por vários locais, rodaram também por uma rodovia. E ao longo dessa rodovia, eles acabaram encontrando alguns pertences dela, como celulares, cheques, papéis, várias coisas que pertenciam a Paige. Parece que ela foi jogando as coisas no meio do caminho, porque ela sabia que as pessoas sentiriam a falta dela. Rob, o ex-marido de Paige, também foi interrogado. Ele foi considerado uma pessoa de interesse porque se descobriu tudo o que aconteceu entre eles em 2006 e também descobriram que ele estava querendo a guarda dos filhos. Mas apesar de tudo isso, tanto ele quanto Howard logo foram descartados porque os dois conseguiram provar exatamente o que estavam fazendo na noite do dia 28. Como eu disse para vocês anteriormente, os investigadores decidiram se aprofundar na vida de Paige. Eles queriam saber com quem ela falava, o que ela fazia. E enquanto estavam investigando essa parte da vida dela, eles acabaram descobrindo que ela tinha um grande segredo. Quando Paige se separou de Rob, ela se viu cheia de dívidas, ela queria manter a mesma qualidade de vida que ela proporcionava aos filhos, mas com o emprego que ela tinha, ela não conseguia. E foi aí então que ela ficou pensando e decidiu trabalhar com uma outra coisa. Ela decidiu que ia trabalhar como acompanhante e a partir daí ela começou a ganhar bastante dinheiro com o seu trabalho, conseguiu pagar suas dívidas. Às vezes ela ainda ficava um pouco apertada, mas ela conseguia mais dinheiro trabalhando assim do que como professora de dança infantil e como vendedora. Eles descobriram que ela usava o nome Carrie, que a família dela não sabia, que ela tinha contado somente a alguns amigos, e por isso, a partir daí, toda a investigação mudou, porque eles queriam saber quem eram essas pessoas que também estavam na vida de Paige. Ao olhar os registros do celular dela, eles descobriram diversos números que ligaram para ela no dia 28. Então eles focaram nesses números, porque as pessoas estavam ligando sem parar. E ao interrogar essas pessoas, a maioria foi descartada porque conseguiram provar o que estavam fazendo no dia 28. No meio de todas aquelas ligações encontradas no registro telefônico, uma entre elas chamou a atenção, porque foi a última ligação feita para Paige na noite. Então eles procuraram saber de onde foi feita essa ligação,
Se descobriu que foi feita dentro do mercado Walmart, eles foram até lá, pediram as imagens e quando estavam olhando as imagens, eles perceberam que um homem comprou um celular descartável que foi usado para ligar para Paige. Eles então descobriram que o nome desse homem era Lester Jones, que ele era casado, que a mulher dele não estava na cidade aquele dia. E então, quando questionaram ele sobre o que ele fez no dia 28, ele disse que saiu de casa por volta das 9 ou 10 horas da noite, mas não sabia dizer exatamente o que fez na rua. Lester então se tornou uma pessoa de interesse, se descobriu também que o trabalho dele era em frente ao estacionamento onde o carro de Paige foi encontrado, que ele tinha 1,80 m de altura, o que tornava a altura dele totalmente compatível com o modo em que o banco do motorista do carro dela foi encontrado. Apesar de todas essas evidências, a todo momento ele disse que era inocente e como Paige não foi encontrada, ele foi liberado. Muitos e muitos anos passaram sem resposta, até que em 2012 um homem estava caminhando em Delta County. Ele percebeu que tinha algo diferente por ali, resolveu chamar a polícia. Eles foram até lá, recolheram tudo, levaram para análise. E quando saiu a conclusão, se constatou que sim, era Paige. Como já tinham se passado muitos anos, eles não souberam dizer exatamente o que aconteceu, qual foi a causa, mas enfim, eles a encontraram e puderam entrar com um processo contra Lester. Em 2014, Lester finalmente teve seu primeiro julgamento, mas infelizmente ele foi anulado porque eles não conseguiram chegar a uma unanimidade. Muitas pessoas acreditaram que isso aconteceu porque Paige foi desacreditada devido à vida que ela levava. Só que os promotores, os advogados e a família dela não aceitaram isso, continuaram buscando provas, até que em 2016 eles levaram Lester a um novo julgamento. Ali os promotores apresentaram provas da última ligação que Paige recebeu. Eles disseram que Lester comprou um celular no mercado, que o cheiro dele estava no carro de Paige. Lester começou a dizer que ele não saiu no dia 28, que ele ficou em casa o dia inteiro, e foi aí então que eles mostraram que tinham imagens que provavam que ele estava ali, e então ele disse que não comprou o celular e só comprou um refrigerante. A primeira esposa de Lester testemunhou e contou tudo o que viveu com ele enquanto esteve casada, disse o quanto foi difícil, falou muita coisa e disse que acreditava sim que ele fez algo com Paige, talvez porque a mulher dele, a atual, estava desconfiando que ele estava traindo ela, ou porque ele queria ter algo mais sério com Paige e ela não quis. Os advogados de Lester perceberam que as coisas estavam ficando complicadas para ele e então eles decidiram basear a defesa colocando a responsabilidade toda em uma outra pessoa que Paige se encontrava e que nem estava mais vivo. Só que, contrariando a vontade de seus advogados, Lester, por algum motivo desconhecido, decidiu contar a verdade e dizer que sim, foi ele. Lester nunca explicou seus motivos, nunca disse exatamente o que fez, mas ele finalmente disse, então, em novembro de 2016, quase 10 anos depois, ele pegou perpétua, sem direito a condicional. Em uma outra matéria diz que ele pegou 65 anos, mas na maioria diz que foi perpétua. Após tudo o que aconteceu, os filhos de Paige ficaram com os avós maternos, eles nunca tiveram uma relação íntima com o pai, e segundo eles jamais vão esquecer a mãe que fez de tudo para que eles pudessem ter a melhor vida possível. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. É muito triste tudo isso que aconteceu com a Paige. Alguns promotores acreditam que na noite do dia 28 ela se encontrou com Lester para trabalhar, que eles acabaram se desentendendo ali por algum motivo, mas não dá para saber realmente o que aconteceu, porque ele não falou, né? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acredita que aconteceu, se você já conhecia esse caso, coloca aqui pra mim que eu quero saber. E como vocês sabem, eu estou numa saga aqui com essa plataforma. Até no último vídeo, muitas pessoas perceberam que eu estava chateada, eu fiquei até besta. Eu falei, gente, como vocês perceberam isso? Mas algumas pessoas perceberam. E então, algumas pessoas também falaram assim, o que eu posso fazer para te ajudar? O que a gente pode fazer? Então eu criei uma playlist aqui para vocês escutarem enquanto estiverem tomando banho, dormindo, lavando a louça, fazendo comida. E nessa playlist tem os vídeos que o YouTube monetizou, tá? Então se vocês puderem fazer isso por mim, eu agradeço. É só assistirem essa playlist. Vai tomar banho, bota a playlist pra rolar. Vai fazer alguma coisa, bota a playlist pra rolar, tá ok? E se você quiser também, você pode ser membro aqui do canal para apoiar o meu trabalho. Mas é isso. Se você não puder ser membro, assista a playlist que pra mim já tá perfeito. Só de você estar aqui pra mim já tá incrível, então é isso, tá?
Muito obrigada se você chegou até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e principalmente seu comentário, que é muito importante para mim, me ajuda no engajamento e coloca esse vídeo para frente para trazer mais pessoas. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, que estou sempre compartilhando lá na minha rede, que é @marissa.neves. E é isso. Temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta, e o próximo vídeo será na segunda. Provavelmente eu vou postar às 8 da noite, então estejam aqui, mesmo se o sininho não avisar pra vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo, um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.